E por que uma subida de preço tão rápida, tão forte como essa? Pelo menos de 70 mil dólares para essa semana. E aí rompe o topo dessa bandeira e dá essa disparada aqui, que é o ponto 3, a Bull Run. Bateremos 70 mil dólares até o próximo final de semana? Parece uma meta ousada, mas no vídeo de hoje eu vou te explicar por que eu acho possível que isso aconteça. Bom, estamos chegando aqui na última semana do mês de setembro, e esse não é um mês de setembro tradicional. Como vocês sabem, mês de setembro é o pior mês para o Bitcoin, mas não esse. Esse vem sendo o melhor mês de setembro da história do Bitcoin, como diz a matéria da Livecoins. Bitcoin se prepara para fechar o melhor mês de setembro de sua história. Então aqui eles explicam que setembro é considerado o pior mês porque ele apresentou queda em 8 dos últimos 11 anos. Então setembro é realmente muito negativo. Mas faltando somente uma semana, nós temos uma alta de 7,5% para esse mês de setembro, enquanto que na média ele perde 3,75%. Então é um mês bem diferente do tradicional, o que mostra que o mercado está aquecido, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Nós estamos mais acelerados, mais aquecidos do que o padrão. Aqui na matéria, eles mostram justamente aqui a tabela com todos os meses, né, e todos os anos do Bitcoin, o resultado, e vocês vão perceber que sempre que setembro foi verde, né, na cor verde, a gente teve um último trimestre, né, os últimos 3 meses do ano, na cor verde também. Isso aconteceu ano passado, setembro verde, e depois mais 3 meses, né, o último trimestre inteiro, muito positivo. Depois a gente teve aqui 2016, setembro verde seguido por mais 3 meses na cor verde, muito positivos, e 2015, anteriormente, mesma coisa. Setembro verde, seguido pelo trimestre seguinte inteiro na cor verde. Então, fechar setembro verde amplia aquela tendência de termos o último trimestre espetacular. Em especial com essa tendência de que o Fed, o Banco Central americano, faça mais 2 cortes na taxa de juros ainda esse ano. Está vendo essa subida de preço recente do Bitcoin, muito impulsionada pelo corte de meio ponto na taxa de juros pelo Fed. Se vão ter mais 2 cortes, né, essa é a previsão, vai dar ainda mais impulso para esse último trimestre do ano. Abrindo aqui para vocês a minha conta na Quantifury, né, onde eu tenho aqui o gráfico. Olhando para o gráfico aqui, vocês percebem que eu marquei algumas setas da cor vermelha. Vou tirar essa última aqui, que é o momento atual, que ainda não aconteceu, né? Mas vocês percebem ao longo do ciclo que acontece um forte impulso no preço do Bitcoin sempre que ele rompe esta média que vocês estão vendo aqui, que é a média de 200 dias, tá? Vou abrir para vocês aqui, ó. A cor vermelha é a média de 200 dias. Então, o rompimento do preço na linha vermelha, na média de 200 dias, gera um pump muito forte no preço do Bitcoin. Aconteceu aqui no início de 2023, aconteceu novamente aqui em outubro de 2023, e aconteceu novamente aqui em julho desse ano. Então, a gente precisa de uma confirmação, de um rompimento desta média de 200 para acontecer isso que as outras setas vermelhas indicam aqui para você no gráfico, né? Um pump que acontece nos ciclos de alta quando o preço rompe a média de 200 dias. E por que uma subida de preço tão rápida, tão forte como essa? Se a gente abre o gráfico semanal, vocês vão perceber que aquela formação que a gente tem de bandeira de alta, olha só onde está o preço nesse momento. Ele está lá no topo dessa formação de bandeira, muito próximo. Romper aqui 65, 66 mil dólares é o suficiente para romper finalmente essa estrutura, fazendo com que o preço tenha uma tendência de forte disparada. Então seriam 2 rompimentos, né? Um primeiro nos 64 mil dólares no gráfico diário, gerando um pumpzinho que é suficiente para romper aqui essa bandeira de alta nos 65.500, 66 mil dólares, e aí dá um outro impulso de preço até a região pelo menos de 70 mil dólares para essa semana. E como eu venho falando para vocês aqui no canal, esse período de consolidação, de lateralização chato, deveria estar chegando ao fim. E nesse gráfico que está na tela, vocês percebem o potencial que isso tem. Em todos os ciclos nós temos a mesma movimentação, tá? Num ciclo de alta. Notem aqui no ciclo anterior, estamos falando lá de 2020, né? Como a gente tem uma primeira pernada de alta, essa first leg up aqui, marcada na cor azulada, então sobe o preço. Depois a gente entra num período de consolidação, número 2, com essa sombra aqui mais alaranjada, que é o quê? Um período que faz uma tendência de queda. E essa formação aqui é justamente essa formação de bandeira de alta que a gente está vendo, né? Tem esse mastro gigante aqui, que é a subida, e uma bandeira um pouco em queda, como a gente está vendo nesse momento. E aí rompe o topo
topo dessa bandeira e dá essa disparada aqui, que é o ponto 3, a Bull Run. Uma disparada que leva até a alta histórica, como aconteceu lá em 2021. Já tivemos a pernada de alta, essa parte azulada aqui, uma subida muito forte, e estamos no final desse período de consolidação de cor laranja. O rompimento por cima, como eu falei para vocês, ao redor de 66 mil dólares, vai gerar o início dessa fase 3 de Bull Run, que levaria a uma alta histórica lá em 2025, quando pegar no pico aqui de RSI lá embaixo. Talvez isso explique porque os holders de longo prazo acumularam Bitcoin nos últimos 2 meses numa quantidade não vista nos últimos 3 anos. É o período de maior acumulação de holders de longo prazo. Olha onde vai esse gráfico verde de acumulação, né, em comparação a outros momentos desde 2021. Então, eles sabem de alguma coisa. O pessoal está esperando alguma coisa acontecer, alguma subida de preço por agora, e é por isso que eu estou embarcando junto. Vou seguir as baleias, né? E não a galera lá novata que está chegando agora e que tem medo do Bitcoin. Profissão trader, ensinando para você que já está no mercado há algum tempo, mas ainda não entende direito como fazer uma análise gráfica, como entender os movimentos, como se posicionar na compra e venda, quando entrar e quando sair de uma criptomoeda. Esse curso é feito justamente para você. É muito barato mesmo, porque a ideia é que todos vocês consigam aumentar a capacidade de analisar o mercado num momento tão importante como a gente está passando. E aí a gente tem módulos bônus, um e-book de gerenciamento de risco e um outro e-book com as minhas 10 apostas para o novo ciclo das criptomoedas. Não perde a oportunidade, o link está aqui na descrição, corre e faz agora o seu cadastro. E de verdade, qual seria a outra alternativa para você? Continuar guardando reais, poupando em reais, faz algum sentido isso? Olha aqui essa tabela mostrando o salário médio mensal após impostos em cada país. Vocês estão vendo aqui a Suíça, onde o salário médio após impostos 6.500 dólares, Luxemburgo 5.300 dólares, e vai caindo, vai caindo, vai caindo. Em 10º lugar aqui nós temos a Holanda com 3.400 dólares, o Brasil aparece lá embaixo na 30ª posição com 444 dólares, pessoal. É muito, muito abaixo da posição da economia brasileira, que fica ali no top 10, né? Mas o salário após impostos, veja a pegadinha, né? O imposto no Brasil é muito alto, faz com que o Brasil fique na posição muito baixa em questão salarial. Então você não consegue juntar dinheiro em real, já tem pouco dinheiro para juntar se você recebe aí a média do brasileiro. Mas é pior do que isso. Você fala assim, tá, já que eu recebo pouco, vou investir esse dinheiro para conseguir ter um retorno. Aí você fala o quê? Bolsa brasileira. Olha a situação da Bolsa brasileira. Esse gráfico aqui não é a bolha das tulipas, apesar de parecer. Isso aqui é a Ibovespa, ou como ele chama, Ibolhespa, em dólar. Juntando dividendos, tá? Considerando os dividendos dolarizados. Então, olha a situação, pessoal. Nós estamos abaixo de 1994, quando tivemos o lançamento do Plano Real. A bolsa não te dá retorno real. Ela só te dá retorno contra uma moeda desvalorizada como real. Eles desvalorizam tanto o real que para você parece estar ganhando dinheiro. Mas não, você está sendo diluído na moeda brasileira. Quando você faz a avaliação do seu retorno em dólares, assim como você faz no caso do Bitcoin, né? Tô ganhando, tô perdendo dinheiro em dólar no Bitcoin. Ah, tô ganhando, tô perdendo. Faça também na Bovespa para você perceber que você está destruindo o seu poder de compra. Então, você ganha pouco no Brasil, você não consegue investir, que você também perde dinheiro. E isso explica porque 35% dos jovens brasileiros trocaram faculdade por bets, por aposta no Brasil em 2024. Então, assim, 1/3 dos jovens não estão nem mais pensando em estudar, porque para que adianta você estudar? Você vai se formar para ganhar aquele salário miserável que vocês viram, você não consegue investir esse dinheiro, então o pessoal faz o quê? Torra o dinheiro em qualquer porcaria. No caso aqui, as bets, onde a matéria explica que somente 1% das pessoas que vão em bets obtém lucro, 99% perde dinheiro. A única alternativa para o brasileiro é o Bitcoin. Não existe outra saída para você realmente acumular dinheiro. E quem te ensina isso é o Michael Saylor da MicroStrategy, né? A empresa que tem o melhor retorno no S&P 500. Então tá aqui, ó, top 10 ações do S&P 500. Vocês percebem que existe aqui diversas ações dando um retorno maravilhoso desde aqui de 2020, que foi quando a MicroStrategy adotou o Bitcoin, mas nenhuma atinge 1.071% de retorno como a MicroStrategy. Isso aqui não é porque a empresa está fazendo um serviço maravilhoso, não. Ela somente mudou a poupança dela, vamos dizer assim, de dólar para
Bitcoin. E lá não é real não, tá, pessoal? Real é muito pior do que o dólar. Lá é dólar. E somente a mudança de dólar para Bitcoin fez com que essa empresa vencesse todas as outras, mesmo não tendo o tamanho de uma Nvidia da vida, né? Então a Nvidia é gigantesca, queridinha no mercado, mas não consegue ter o mesmo resultado de uma simples empresa que adotou o Bitcoin. Esse impacto que o Bitcoin teve na MicroStrategy é o mesmo que ele vai ter na sua vida na hora que você trocar a porcaria, a shitcoin real, pelo Bitcoin. Poupe em Bitcoin, não em real. Para de imitar a poupança e se mexe! Bora aproveitar o ciclo de alta junto comigo. Você não vai mudar de vida fazendo sempre as mesmas coisas. Aqui você aprende na prática a encontrar gemas explosivas, descobre as criptomoedas que eu estou apostando e quando vendê-las para preservar o seu lucro. Tá maluco? Esse curso é bom demais. Quer caçar as gemas comigo no Nação Altcoin? Então faz a sua inscrição agora. Você por acaso sabe quando vai vender suas criptomoedas? Em que ponto? Você tem esse planejamento? Você sabe identificar o momento de vender as criptomoedas? Provavelmente não. E é por isso que, assim como eu falei no passado várias coisas, compre Bitcoin no 15 mil, compre Bitcoin no 20 mil, compre Bitcoin no 25 mil. Agora eu falo, você precisa de ferramentas de trading que te ajudem a entender o momento de sair do mercado. E é por isso que nós estamos com Profissão Trader, para que você, com ou sem experiência, consiga navegar melhor nesse mar de criptomoedas, que é um mar muito volátil. Tudo parece ótimo agora, mas você precisa saber a hora de sair para não perder 30, 40, 50% num período curto. No Profissão Trader você tem acesso a 3 módulos que vão desde os fundamentos do trading até análise técnica e práticas do trading e passando por fim pelo aprofundamento no trading. E ainda recebe 2 e-books gratuitamente com as regras de gerenciamento de risco e também minhas 10 apostas de criptomoedas para o novo ciclo das altcoins. Link na descrição e também vou fixar no primeiro comentário